Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 3 do livro de Isaías. Oráculo sobre a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu. Sobre o monte cavado, levantei um sinal. Erguei a voz para eles. Acenai a mão para que entram pelas portas dos nobres. Dei ordem aos meus consagrados e convoquei os guerreiros de minha ira. Os que se entusiasmam com minha honra. Ouvi um tumulto nas montanhas, semelhante a uma multidão numerosa. Ouvi a algazarra dos reinos, das nações reunidas. Adonai Todo-Poderoso passa em revista as tropas de guerra. Chegam de um país longínquo, das extremidades do céu. Adonai e os instrumentos de sua ira para destruir o país inteiro. Gemei, porque o dia de Adonai está próximo. Vem como uma devastação do poderoso. Por isso todas as mãos desfalecem e toda a coragem humana se derrete. Eles estão aterrorizados, espasmos e dores deles se apoderam. Contorce-se como uma parturiente. Cada qual olha espantado para o seu próximo. Seus rostos estão inflamados. Eis que o dia de Adonai vem implacável, com furor e ira ardente, para transformar o país em ruína e exterminar dele os pecadores. Porque as estrelas do céu e as constelações não farão brilhar a sua luz. O sol será escuro desde o nascente, e a lua não dará a sua claridade. Punirei o mundo por sua maldade, e os malvados por seus crimes. Porei fim ao orgulho dos insolentes, e humilharei a arrogância dos tiranos. Farei com que gente seja mais rara do que ouro puro, mais escassa do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra tremerá em suas bases sob o furor de Adonai Todo-Poderoso, no dia de sua ira ardente. Então, como gazela perseguida, como ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para o seu próprio país. Todos os que forem encontrados serão transpassados, e todos os que forem presos cairão à espada. Suas crianças serão massacradas diante de seus olhos, suas casas saqueadas e suas mulheres violentadas. Vou instigar contra eles os habitantes da Média, que não dão valor à prata nem apreciam o ouro. Os arcos abaterão os jovens, não se compadecerão do fruto das entranhas, e seus olhos não terão piedade das crianças. A Babilônia, pérola dos reinos, glória e orgulho do caldeu, será destruída por Deus como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada ou povoada de geração em geração. O nômade não levantará ali sua tenda, nem os pastores passarão ali os seus rebanhos. Os gatos selvagens ali vão morar, as casas ficarão cheias de corujas. Ali habitarão avestruzes, saltarão os bodes. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais em seus palácios luxuosos. Seu tempo está próximo de chegar, e seus dias não serão prorrogados. Sim, Adonai terá piedade de Jacó,
e elegerá ainda uma vez Israel. Ele os colocará em seu solo. O estrangeiro a ele se ajuntará e se associará à casa de Jacó. Os povos os tomarão, levando-os ao seu lugar. E a casa de Israel os possuirá como servos e servas na terra de Adonai. Farão cativos aqueles que os mantiveram cativos, e dominarão os seus opressores. No dia em que Adonai te fizer descansar do sofrimento, da agitação e do trabalho duro que te impuseram, proferirás esta sátira contra o rei da Babilônia. Como acabou o opressor, acabou a arrogância. Adonai quebrou a vara dos malvados e o bastão dos dominadores, que feria os povos com furor, com golpes incessantes, que dominava com ira as nações, perseguindo-as implacavelmente. A terra inteira descansará tranquila, exultando de alegria. Até os cipestres se alegram por tua causa, bem como os cedros do Líbano. Está tremenda a mesa. Desde que caíste, não sobe mais o lenhador contra nós. A morada dos mortos lá embaixo se agita por tua causa, anuncia a tua vinda. Por ti ele desperta os mortos, todos os grandes da terra. Faz levantar-se de seus tronos todos os reinos das nações. Todos respondem e te dizem: tu também está fraco como nós, tornaste igual a nós. Tua pomba desceu à morada dos mortos, ao som de tuas harpas. Debaixo de ti foi espalhada a podridão, e vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, astro brilhante, filho da aurora, como foste arrojado por terra, tu que vencias as nações. E tu dizes em teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. Tomarei assento no monte da Assembleia, nos confins do norte. Subirei ao cume das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás lançado na morada dos mortos, no fundo da cova. Aqueles que te olham contemplam-te, prestam atenção em ti. É este o homem que fazia tremer a terra, que abalava os reinos? Fazia do mundo um deserto, arrasava suas cidades, e não deixava voltar para casa os seus prisioneiros? Todos os reinos das nações, sem exceção, repousam com honra, cada um em sua tumba. Mas tu foste jogado longe de tua sepultura, como um ramo desprezível, coberto de mortos, de transpassados pela espada, dos que desceram para as pedras da fossa, como um cadáver pisado. Não te jurarás a eles na sepultura, porque destruíste teu país, mataste o teu povo. Nunca mais será nomeada a descendência dos malvados. Preparai a matança dos filhos por causa da culpa dos pais. Que não se levantem para conquistar a terra, nem encham o mundo de cidades. Vou levantar-me contra eles, oráculo de Adonai Todo-Poderoso, e da Babilônia destruirei nome e resto, família e descendência, oráculo de Adonai. Farei dela morada de ouriços e pântano. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, oráculo de Adonai Todo-Poderoso. Adonai Todo-Poderoso assim jurou:
Como pensei, assim acontecerá. E como decidi, assim se realizará. Esmagarei a Síria na minha terra e pisarei sobre minha montanha. Então, de cima deles será removido o seu jugo e de seus ombros o seu peso. Esta é a decisão tomada contra a terra inteira. E esta é a mão estendida contra todas as nações. Quando Adonai Todo-Poderoso toma uma decisão, quem poderá opor-se? Quando sua mão está estendida, quem poderá desviá-la? No ano da morte do rei Acás, foi proclamado este oráculo. Não fiqueis toda alegre, Filisteia, por você ter quebrado a vara que te feria, porque da raiz da serpente sairá uma víbora, e seu fruto será um dragão voador. Os primogênitos dos fracos terão uma pastagem, e os pobres repousarão em segurança, mas farei morrer de fome a sua raiz, e o que restar de ti será morto. Geme, ó porta, grita, ó cidade. A Filisteia toda inteira treme, porque do norte vem uma nuvem de pó, e ninguém abandona as suas fileiras. Que se responderá aos enviados desta nação? Que Adonai fundou Sião e que nela procuram refúgio os humildes de seu povo. Oráculo contra Moabe. Sim, foi devastada de noite. Ar-Moabe foi destruída. Sim, foi devastada de noite. Kir-Moabe foi destruída. Subiu a filha de Dibon aos lugares altos para chorar. Sobre Nebo e sobre Madaba, Moabe se lamenta. Todas as cabeças estão raspadas, toda a barba cortada. Em suas ruas se vestem de saco. Sobre seus terraços, em suas praças, todos se lamentam. Desandam a chorar. Sebezon, Eleab soltam gritos, sua voz é ouvida até Jazá. Por isso os soldados de Moabe gritam, seu ânimo desfalece. Meu coração geme por Moabe. Seus fugitivos chegam a Segor, em Clet-Sereim, sim. A subida de Lute sobem na chorando. O caminho de Oronaim é despertado por um grito de destruição. Com efeito, as águas de Ninrim se tornaram um lugar desolado. A erva secou, a vegetação acabou, nada há verde. Por isso, o lucro que obtiveram em suas reservas são carregados para o outro lado da torrente do Salmeiro. Um grito ecoa pelo território de Moabe. Sua lamentação vai até Eglaim e até Bet-Ele. Chega o gemido. As águas de Dimon estão cheias de sangue, porque trarei sobre Dibon novas desgraças. Um leão para os que escapam de Moabe e para os que restam na terra. Enviar o cordeiro do soberano do país. Descer lá perto do deserto, para o monte da filha de Sião. Como pássaros fugitivos, como ninhada dispersa. Assim serão as filhas de Moabe nos vales dos rios Arom. Dai um conselho, tomai uma decisão. Torna como noite a tua sombra em pleno dia. Esconde os fugitivos, os refugiados. Que o fugitivo não seja descoberto.
possam morar contigo os refugiados de Moabe. Separa eles um esconderijo contra o devastador. Quando cessar a opressão, terminar a devastação e desaparecer do país o opressor, o trono será firmado no amor e na tenda de Davi. Sobre ele se assentará com fidelidade um juiz zeloso do direito e procurado com a justiça e preocupado com a justiça. Ouvimos sobre o orgulho desmedido de Moabe, sua soberba, seu orgulho, sua arrogância, suas vãs bravatas. Por isso Moabe se lamenta por Moabe. Todos se lamentam. Pelas portas de uva de Kir-Haset, vós gemeis consternados. Porque os campos de Rebom murcham, a vinha de Sabaná, cujas uvas os senhores das nações dominavam. Elas chegavam até Jazer, perdendo-se no deserto. Seus ramos se estendiam e atravessavam o mar. Por isso eu choro com Jazer, a vinha de Sabaná. Revogo com minhas lágrimas Herecim e Eliabe. Porque sobre a tua víntima e sobre a tua colheita acabou o grito alegre dos que esmagam a uva. A alegria e o júbilo se retiraram do pomar, e nas vinhas já não se cantam, nem se aclama. Não mais se pisa o vinho nos lagares. Cessou o grito dos alegres, dos que esmagam a uva. Por isso minhas entranhas vibram por Moabe como citara, e meu peito por Kir-Hazer. Moabe aparecerá fadigado sobre os lugares altos, e entrará em seu santuário para orar, mas nada adiantará. Esta palavra de Adonai dirigiu outrora a Moabe. Mas agora Adonai diz: dentro de 3 anos de um assalariado, a elite de Moabe será humilhada com todo o seu povo, e o resto será muito pequeno, insignificante. Oráculo sobre Damasco. Damasco deixará de ser cidade e será um montão de escombros. As cidades de Aroer, abandonadas, servirão aos rebanhos que ali se deitarão sem que ninguém o espante. Desaparecerá a fortaleza de Efraim e a realeza de Damasco. O resto de Arão será tratado como a glória dos israelitas, oráculo de Adonai. E acontecerá, naquele dia, que a glória de Jacó diminuirá e a gordura de seu corpo desaparecerá. E será como o ceifeiro que recolhe o trigo maduro e com seu braço ceifa as espigas. Como quem apanha espigas no vale de Refaim. E restarão ali alguns frutos, como ao ser sacudida uma oliveira. 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto. 4 ou 5 no ramos que produzem, oráculo de Adonai, Deus de Israel. Naquele dia, o homem contemplará quem o fez, e seus olhos verão o Santo de Israel. Não olhará mais os altares, obra de suas mãos, e não verá o que os seus dedos fizeram. As castas, as estacas da idolatria e os braseiros. Naquele dia, as cidades de refúgio serão abandonadas, como o foram os bosques e cumes, abandonados diante dos israelitas. E haverá desolação, porque te esqueceste de Deus que te salva, e não te lembrastes da rocha, teu refúgio. Por isso cultiva as plantas de delícias, e enxerta as mudas estranhas. No dia em que planta, tu vês crescer, e pela manhã vê florescer.
a semente, mas a colheita desaparecerá no dia da doença, quando a dor for incurável. Aí, um tumulto dos povos numerosos, eles rugem como mares agitados, um estrondo de povos, seu estrondo é como um estrondo de águas caudalosas, o estrondo dos povos é como o estrondo de muitas águas, mas Adonai as repreende, e elas fogem para longe, são espalhadas pelo vento como a palha das montanhas, e como a poeira pelo vendaval. Ao entardecer é um espanto, antes de amanhecer já não resta mais nada. É isso que espera os que nos despojam. Esta é a sorte dos que nos saqueiam. Ai do país do zumbido de asas, que está do outro lado dos rios da Etiópia, que envia mensageiros por mar e em barcos de junco sobre as águas. Ide, mensageiros velozes, a um povo de estatura alta e de pele bronzeada, a um povo temido em toda parte, a uma nação vigorosa e dominadora, cuja terra é cortada por rios. Vós todos, habitantes do universo, vós, moradores da terra, quando se levantar um sinal nos montes, vereis. Quando soar a trombeta, ouvireis. Porque assim me disse Adonai: ficarei tranquilo e contemplarei do meu lugar, com o calor deslumbrante do sol matinal, como a nuvem de orvalho no calor da colheita. Porque antes da colheita, terminada a floração, quando a flor se tornou uva que amadurece, aparam-se as cavinhas com a podadeira, removem-se os sarmentos, cortando-os. Tudo isso será abandonado, para servir de ninho às aves de rapina da montanha e de cama aos animais selvagens. As aves de rapina passarão sobre eles o verão, e o inverno todos os animais selvagens. Naquele tempo será levado um presente a Adonai Todo-Poderoso, da parte de um povo de estatura alta e de pele bronzeada, da parte de um povo temido em toda parte, de uma nação vigorosa e dominadora, de uma terra cortada por rios, ao lugar onde está o nome de Adonai Todo-Poderoso, ao monte Sião. Oráculo contra o Egito. Vede, é Adonai montado numa nuvem veloz, entrando no Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no peito. Instigarei egípcios contra egípcios, lutarão entre si, irmão contra irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios perderão a coragem e eu confundirei seu plano. Consultarão os ídolos e os magos, os necromantes e os adivinhos. Entregarei os egípcios na mão dos senhores cruéis. Um rei poderoso dominará sobre eles, oráculo de Adonai Todo-Poderoso. As águas do mar se secarão e o rio ficará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro. Os braços do Nilo baixarão e secarão. A cana e o junco murcharão. O junco ao longo do rio Nilo e de sua embocadura, tudo o que cresce à margem do rio Nilo secará, desaparecerá e já não existirá. Os pescadores gemerão, todos os que lançam um anzol no Nilo se lamentarão. Os que estendem a rede sobre as águas definharão. Os que trabalham o linho fino ficarão envergonhados. E os que tecem panos de algodão ficarão pálidos. Ficarão desanimados os seus tecelões, e todos os assalariados ficarão consternados. Realmente os príncipes de Tanis não têm juízo. Os sábios conselheiros do faraó formam um conselho imbecil. Como
podeis dizer ao faraó: sou filho de sábios, descendentes de antigos reis. Onde estão, pois, os teus sábios? Que eles te anunciem para que saiba que Adonai Todo-Poderoso decidiu contra o Egito. Os príncipes de Tanis se tornaram loucos. Estão iludidos os príncipes de Mênfis. Os esteios de suas tribos fazem vacilar o Egito. Adonai espalhou em seu meio um espírito de confusão. Eles fazem vacilar o Egito em tudo o que faz, como vacila um bêbado ao vomitar. Não haverá para o Egito obra alguma que seja feita pela cabeça ou pela cauda, pela palma ou pelo junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão assustadas diante do aceno da mão de Adonai Todo-Poderoso, que se levanta contra eles. A terra de Judá será objeto de pavor para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar tremerá por causa da decisão de Adonai Todo-Poderoso. Tomou a seu respeito. Naquele dia haverá 5 cidades no Egito que falarão a língua de Canaã e jurarão por Adonai Todo-Poderoso. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar para Adonai no meio do Egito, uma coluna sagrada de Adonai junto à fronteira. Isso será um sinal e um testemunho para Adonai Todo-Poderoso no Egito. Quando clamarem a Adonai por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará. Adonai te dará a conhecer ao Egito, e naquele dia os egípcios conhecerão Adonai, e os servirão com sacrifícios e oferendas, farão votos a Adonai, e os cumprirão. Adonai certamente ferirá os egípcios, mas também os curará. Eles se converterão a Adonai, que os atenderá e curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Síria. O Egito servirá com a Assíria. Naquele dia, Israel será o terceiro ao lado do Egito e da Assíria, uma bênção no meio da terra. Adonai Todo-Poderoso pronunciará esta bênção: bendito o meu povo, o Egito e a Síria, obras da minha mão, e Israel, minha herança. Bom, para você ver o final desse filme, o final desse vídeo, assista a parte 4. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!